início aqui a coletiva de imprensa com o Bruno Henrique, lembrando que são perguntas enviadas por jornalistas para a gente. Boa noite, Bruno. Boa noite. Vamos começar com a pergunta do Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Boa noite, Bruno. Como você se sentiu em campo hoje? Olha, início de temporada, né? A gente sabe que é um início que a gente tem que se preparar para a maratona de jogos durante o ano, né? A gente fizemos um trabalho muito bom com a preparação física nossa e é normal a gente sentir o desgaste, o cansaço e aos poucos a gente vai conseguindo cada vez mais condicionar para poder chegar bem durante os campeonatos que a gente quer levar títulos novamente. Pergunta do Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Boa noite, Bruno Henrique. Até que ponto a arbitragem confusa interferiu no jogo, principalmente no primeiro tempo? Olha, a gente não tem que ficar muito brigando com a arbitragem, né? Claro que a gente tem que frisar, é um erro, né? Onde a gente poderia ter marcado um gol um pouco antes do término da partida do primeiro tempo e a arbitragem acabou errando. A gente não tem VAR no estadual, né? Então a gente tem que sempre olhar para frente, independente do que a arbitragem posicionar dentro de campo. E graças a Deus a gente conseguiu fazer o gol ainda, mas eles têm que ter um pouquinho também de visão melhor, né? Porque os jogos difíceis com outras equipes pode decidir um jogo. Pergunta do Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Desculpa, pergunta do Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro Negro. Boa noite, Bruno. Como foi poder voltar a marcar pelo Mengão na mesma noite que Arrasca e Gabigol? Marcar é sempre importante, né? A minha função é atacante, fazer gol e estar do lado de Gabriel e Arrascaeta marcando também. São grandes jogadores, para mim é uma honra e independente de quem estiver ali, de quem marcar o gol, a gente fica muito feliz, mas é bom começar a temporada já marcando, né? Que vai vir jogos importantes e estar preparando o poder de finalização com essas equipes para poder chegar contra equipes grandes, em jogos grandes, a gente está bem aperfeiçoado para poder fazer gols. Pergunta da Tatiana Tavares, da Band. Bruno, vocês sentiram muito o ritmo do jogo? Como eu falei, início de temporada não tem como a gente não sentir, né? A gente teve um bom posse de bola, né? Fizemos o que a gente treinou. Tudo que o Rogério passou foi o que aconteceu no jogo e a gente conseguiu colocar um ritmo forte e intenso, né? É claro que a gente ali nos minutos finais sentiu o ritmo do jogo, é normal. A gente vai cada jogo, cada treino condicionar melhor para a gente dar sequência na nossa temporada. Última pergunta é do Rafael Melo, do canal Rafla Melo. Bruno, parabéns pela vitória. Qual a importância do Campeonato Carioca para o time chegar mais preparado para as competições mais importantes da temporada? Olha, independente do campeonato que a gente disputar, claro, o campeonato estadual é importante também. Se a gente ganha, é normal. Se a gente perde, é uma dor de cabeça. Mas a gente vai se preparar bem nesse campeonato carioca para a gente conquistar esse título novamente, porque a gente quer conquistar, para a gente poder dar continuidade nos outros campeonatos de tamanha importância e conquistar títulos também. Muito obrigada. De nada. Agora a gente vai dar início à coletiva com o técnico Rogério Ceni. Já está se aproximando aqui, se posicionando. Boa noite, Rogério. Vamos começar com a pergunta do Guilherme, da Rádio Bangu. Rogério, boa noite. Você pretende manter Arão na zaga também nessa temporada? Eu acho que na temporada passada ela sinalizou
extremamente positivo para a gente quando nós fizemos essa alteração, né? De colocar o Diego no meio, trazer o Arão para a zaga. Eu acho que foi quando o time teve bons momentos na competição. Não vejo, porque acho que ele vem rendendo o suficiente. Na dupla que ele formou com o Gustavo, se eu não me engano, já 6 jogos, só teve uma derrota que nós sofremos nesses 6 jogos. Eu tenho visto potencial nele para ele continuar, a não ser em ocasiões extremas, com um time muito alto, com atacantes como foi com o Goiás, por exemplo, né, no ano passado. Mas caso contrário, eu vejo ele com muito potencial nessa posição. Pergunta da Tatiana Tavares, da Band. Boa noite, Rogério. Gostaria de saber sua primeira impressão desse time depois de mais de um mês sem jogar e se você pretende usar o estadual como uma espécie de laboratório para testar os atletas como fez hoje, até encontrar o time ideal para 2021. Eu pretendo fazer com que a equipe seja cada vez mais competitiva, respeitando a distância entre um jogo e outro, enquanto a gente tiver condições de jogar, se recuperar e tentar colocar um time mais próximo do ideal, para mim é melhor. Em momentos que tenha jogos muito próximos, nós vamos poder usar esse time. Aliás, queria até aproveitar já o espaço, agradecer, porque esse campeonato começou com os garotos praticamente, e depois alguns jogadores que tiveram menos minutagem entraram também no campeonato. Agradecer o Maurício também, que nós trabalhamos, você vê, são 14 dias, 22 sessões de treinamento. Eu não pude estar presente nos 2 grupos em todas as sessões, mas em algumas sessões presentes, ajudando, tentando montar um time que fosse competitivo também. E agradecer a dedicação dele, porque em alguns treinos eu não pude estar presente, ele tocou o barco sozinho. Mostra a força do Flamengo, que consegue, com um time, um terceiro time praticamente, conseguiu vitórias, com o restante do elenco profissional também se manteve bem e hoje continua na ponta no campeonato. Por uma estreia, eu acho que foi muito bom. Eu acho que nós jogamos com uma intensidade boa. Os duplos períodos que nós treinamos, acho que ajudou bastante. Esse descanso primeiro que eles tiveram mentalmente, acho que ajuda bastante. E esses 22 treinos em 14 dias também ajudou muito. Agora, a gente tinha uma dúvida com relação à expectativa do que ia render. O time conseguiu, 90% do tempo, jogar bem em cima do adversário. Pergunta do Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Boa noite, Rogério. Qual a sua análise da pré-temporada e a importância para as competições que seguirão? Olha, eu acho importante, primeiro, acabar um campeonato e você ter, independente, logicamente, eu sei da pandemia, que teve o tempo parado, mas essa atitude que nós tomamos de deixar o grupo que teve mais tempo, mais minutagem de jogo no ano passado, 17 dias descansando, eu acho que ela pode reverberar futuramente com frutos a ser colhidos, né? Claro que a gente começa um pouquinho mais abaixo, mas a gente encontra um ponto mais alto, mais no centro do ano, onde competições são decididas, né? Onde tem jogos importantes. Então, a pré-temporada foi ótima, eu acho que a intensidade é altíssima, acho que é notório. Hoje, a maneira como o time marcou, como se postou dentro de campo, correu alguns riscos, mas conseguiu recuperar a bola rápido, criou inúmeras situações de gols, fez 3 gols, mas poderia ter marcado um maior número de gols. Última pergunta é do Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Sene, a última vez que o Flamengo venceu por 3-0 com gols de Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique, o Flamengo foi campeão da Supercopa do Brasil contra o Atlético Paranaense em Brasília. Isso seria um bom presságio para o dia 11 contra o Palmeiras? Rapaz, se nós soubéssemos, teria guardado os gols para esse dia, né? Mas gastamos hoje, vamos ver que... Mas eles têm caixa para mais. Vamos tentar ser competitivo. O Palmeiras é um grande time, vem de 2 títulos importantes na temporada, tanto a Libertadores como a Copa do Brasil. É um jogo importante. Nós temos já o Madureira, né? Na próxima segunda, não podemos esquecer. E vamos nos preparando para encarar. O jogo do dia 11 é um jogo extremamente importante, com 2 as equipes que ganharam, né? No ano, torneios importantes, se enfrentam nesse dia 11. Vamos torcer para que a gente esteja uma noite boa como hoje.